Está gravando a partir de agora. Então, vamos começar, pessoal. O slide já está aparecendo aí para vocês? Tá. Ok? Beleza? Então, pessoal, lembrando, né, vamos fazer um resgate. A aula passada nós começamos a falar sobre as provas de campo e nós falamos sobre os saltos, né? Os 4 saltos. O salto em distância, o salto triplo, o salto em altura e o salto com vara. Hoje nós continuaremos a falar sobre as provas de campo, só que hoje o nosso foco será nos lançamentos, ou também arremesso, né? Que são usados os dois termos. Então, nós falamos lançamentos ali de modo geral, tá ok? Então, hoje será o nosso foco aqui. Então, destacando aqui na nossa tabelinha das provas, das provas olímpicas, né, de acordo com a IAAF, o arremesso, que é o arremesso de peso, e aí temos os lançamentos, o lançamento do disco, do dardo e do martelo, tá? Nós passaremos hoje por essas provas. Então, vamos começar a falar sobre os lançamentos e os arremessos, né? Então, assim como nas outras provas do atletismo, as provas de lançamento e arremesso, elas estão relacionadas com os movimentos naturais do ser humano. No caso de sobrevivência, né? Se nós pegarmos lá para a história, na parte da história, né? Lá atrás. Só que não somente no homem das épocas mais remotas, não somente na época do homem mais antigo, mas também do homem contemporâneo. Até porque vocês podem assimilar ali o movimento de lançar, de arremessar um objeto, isso também faz parte do homem contemporâneo, né? Se eu vou jogar um handball, eu vou arremessar uma bola. Ou por brincadeira, o meu amigo está distante de mim 2 metros, eu vou jogar alguma coisa para ele pegar, vou lançar. Então, são movimentos que nós relacionamos tanto com a sobrevivência do homem das épocas mais remotas, quanto também do homem contemporâneo, né? Então, ao analisarmos esse gesto atlético dos arremessos, a gente tem que levar em consideração o problema da balística. O que seria essa balística? É a ciência que estuda o movimento dos projéteis, que é esse ato de alguma coisa a lançar outra. Um exemplo, a pedra no estilingue. Acho que a maioria já deve ter brincado de estilingue, eu imagino, não sei, ou feito um estilingue também. Então, se você vai soltar uma pedra através do estilingue, a força ali do estilingue vai fazer com que essa pedra seja lançada para frente, não vai? Ou a pedra seria o quê? O projétil, que a gente fala. Se você vai lançar ali uma flecha no arco, qual seria o projétil? A flecha, né? Então, aqui a gente vai falar também sobre isso, ó, onde o projétil é o quê? É o implemento atlético, seria o que? O objeto que é lançado. Então, que projétil nós teremos aqui? O dardo, o disco, o peso, né, o martelo. E o corpo humano, ele seria o quê? A máquina que produz a energia necessária para produzir essa velocidade de projeção, certo? Então, ali, se eu estou usando um exemplo, por exemplo, do arco da flecha, o arco é a máquina que vai produzir a energia necessária para lançar o objeto e o projétil é a flecha. Se eu estou usando o estilingue de exemplo, o estilingue, ele é a máquina que vai produzir a energia e a pedra a pedra ou a mamona, né? Vocês já brincaram de estilingue com as bolinhas de mamona? Vocês? Alguém já? Eu já. Ah, tá. Você fala, não tiveram infância, não, gente? Na minha época, né, era aquelas bolinhas de mamona. Então, o que será lançado nós chamamos de projétil, tá? Então, vamos focar aqui específico no atletismo. O implemento, quando a gente fala implemento, é o objeto em questão. Se eu estou falando da prova de dardo, é o dardo. Se eu estou falando da prova do peso, é o peso, né? Então, e o corpo humano é a máquina que vai produzir essa energia. A força vem do corpo aqui, do corpo do indivíduo para lançar esse objeto para frente, né? Para arremessar. Aqui, pessoal, então, nós temos as imagens, ó. Veremos o lançamento do dardo, do disco, martelo e o arremesso do peso, tá? Aqui nós temos uma imagem do martelo, aqui do disco, aqui do dardo e aqui do peso. Essas imagens estão muito bonitas, né? A estrutura aqui, uma estrutura mais avançada. A nossa pista de atletismo de Paranavaí não tem toda essa estrutura aqui bonita, né? Pouco menos. Pessoal, igual eu fiz na outra aula, eu coloquei aqui para vocês a página do livro, onde começa a falar sobre lançamentos e arremesso, para vocês se localizarem, tá? Então, lançamento e arremesso, tá aqui o livro do PETS, página 97. Então vai começar lá na página 97, tá?
Aqui, ó, a modalidade do arremesso do peso. Vamos falar primeiro dela, tá? A modalidade do arremesso do peso, ela é muito antiga dentro do cenário do atletismo. E ela nem sempre foi realizada da forma que nós conhecemos hoje. Na verdade, no geral, provas, não só do atletismo, mas modalidades esportivas, passam por modificações, por alterações. Então, nem sempre tudo que é realizado lá atrás, no passado, vai ser exatamente igual é agora, né? Então, em uma época muito antiga, essa modalidade ela era praticada com seus atletas arremessando enormes pedras, aproveitando a sugestão do nosso colega Renan para usar pedras para trabalhar o atletismo, né? Muito cuidado. Inclusive, se trabalhar com criança, tá, gente? Então, eles arremessavam enormes pedras. E depois evoluímos para o implemento com seu formato esférico. Então, o implemento é o objeto em questão, formato de esfera. E também já foram utilizadas balas de canhão. Olha só que interessante. Eles já utilizaram balas de canhão. Quando a gente fala nas provas olímpicas, pessoal, nós temos o arremesso de peso. Só que é comum também vocês ouvirem por aí, o arremesso da pelota, né, Verusca? A Verusca me perguntou lá atrás sobre, prof, a gente vai falar também do arremesso de pelota? Não especificamente, mas se você está trabalhando, por exemplo, uma iniciação. Verusca, você lembra com que idade que você começou a fazer o arremesso da pelota? 8. 8 anos, olha só, super novinha. E quando que você começou a ir para as competições fazendo arremesso de peso mesmo? Você lembra? Mais velho um pouco. De peso? Foi com 12. Então, olha só a diferença, a preparação que tem, né, gente? Porque você não vai pegar um peso de um adulto e dar para uma criança de 8 anos, não é? Então, nós podemos considerar materiais alternativos ali também, né? Então, a pelota seria ali também uma preparação. Aqui, ó, arremesso de peso, então, conceito. É empurrar o peso com o auxílio de uma das mãos, tá? Não é com as duas, a partir do ombro, bem próximo ao queixo. Ele fica aqui no... Cadê? Aqui, ó, dá para ver também na imagem. Tá preto e branco, mas acho que dá para ver um pouquinho, né? Essa imagem já é mais atual. Aqui ele já saiu da posição inicial um pouco, pelo jeito, né? Olha como o tronco é largo, a musculatura forte na parte de cima, né? Então, gente, um implemento, que é o peso, essa bola de peso, ela deve ser confeccionada de ferro maciço, latão ou qualquer outro material, tá? Sua forma deve ser esférica e lisa, tá? Essas são as características. É uma bola lisa. O peso deverá ter os seguintes valores para as categorias adulto, masculino e feminino. No masculino, vou arredondar ali, 7 quilos. Na verdade, ali está o peso exato, tá? 7 quilos 260 gramas. E no feminino, 4 quilos e 5. Eu não sei por que esses números quebrados, não me entra na cabeça. Vamos arredondar ali, masculino 7, feminino 4. Então, vocês podem perceber que o implemento masculino, ele tem um valor maior, ele pesa um pouco mais. Ai, minha alergia tá atacada, gente. Meu olho tá coçando. Então, vamos lá. O peso, ele deverá ser arremessado dentro do círculo. Observa o espaço que o atleta está posicionado, tá? E a sua queda, que é a queda do implemento, ela deverá ocorrer nos limites internos do setor do arremesso. Então, cada prova a gente tem o seu setor. Aqui nós estamos falando especificamente do setor de qual prova? Do setor do arremesso de peso. Então, cujo ângulo é de 34,92 graus, tá? Vocês viram como a matemática está em todo lugar na nossa vida? A matemática está em tudo quanto é canto, né? Aqui nós temos esse ângulo aqui. Tem uma imagem que tem depois eu mostro para vocês, ela tem lá os valores dos ângulos, dos setores das provas, tá? Aí aqui no caso da prova de peso. Então o atleta ele fica dentro desse círculo aqui, tá? Eu não lembro, lá na pista de Paranavaí eu não lembro, tem certinho feito de concreto o setor, Verusca? Eu não me recordo. Tinha lá na gaiola do Tem, disco né? do martelo e tem um do peso também. E a gaiola tá arrumadinha, assim, até onde você lembra? Acho que tá do mesmo jeito que quando eu larguei. É. Só a grade mesmo. Então, pessoal, essa parte aqui é onde o atleta fica, tá? E após o arremesso, o competidor deverá deixar o círculo por detrás da linha externa. Na verdade, eu coloquei isso daqui lá no final, depois que eu passar por todas as provas, nós temos lá umas regras gerais, digamos assim. Então, na verdade, não só no setor de peso,
O atleta, para sair, tem que esperar o implemento cair no chão, né? Tocar a queda. Depois, aí sim, ele vai sair, sempre pela parte de trás aqui, tá? Aqui é o círculo. Ali eu coloquei a marcação da delimitação da área onde o implemento deve cair. Então, vamos supor, se ele lançou o peso caiu aqui, o que vai acontecer? Não vai valer aquele arremesso, né? Tem que cair nesse espaço aqui, ó. Tá vendo aqui a delimitação? E aqui tem, a gente chama de anteparo. Vocês conseguem observar? Tá branco aí, tem uma parte, como se fosse uma barreirinha pequenininha, tá? Aqui na frente. Se o atleta arremessar o peso e passar e pular isso aqui, também não pode. Também vai. Verusca, já aconteceu com você, em alguma prova, você passar o anteparo, tropeçar, sei lá? Algum. Professora, é muito comum você queimar, porque você faz muita força. É o Aí impulso que você tem dá, que né? segurar, você tem que Uhum, segurar, entendeu? sim. Você vê que, gente, é muito bacana ouvir o relato de quem realmente está ali no dia a dia, né? Então, pessoal, aqui tem, a gente chama de anteparo. Essa, não vou nem falar proteção, né? É uma delimitação. Aqui temos a outra imagem também, tá? Aqui seria o diâmetro de um lado ao outro aqui, dá o valor de 2 metros e pouco, 2,13. Aqui, ó, a área, tá vendo? São 34 graus, tá? Aqui, ó, 34 graus. E vai seguindo aqui, ó. Essa daqui é a área onde o implemento tem que cair, não pode ser fora dela. Então, falaremos primeiramente dos estilos de arremesso, que pessoal, tem vários tipos, várias técnicas, vai iniciar, começa de um jeito, o atleta já está com mais preparo, vai para outra técnica, né, para uma técnica mais de alto rendimento. Então, aqui, ó, nós falaremos primeiro dos estilos de arremessos laterais, sem e com deslocamento, tá? Então, sem deslocamento ali parado, com deslocamento tem um pequeno movimento ali dentro daquele círculo, tá? Então, no que diz respeito às técnicas de arremesso lateral, elas são mais utilizadas na fase de aprendizagem. Nós falaremos da outra técnica também, vocês vão ver que o atleta começa aprendendo aqui, depois vai para a outra técnica que a gente vai ver aqui, por exemplo, que é a técnica do Perry O'Brien. Então, vamos mais detalhar, a gente vê mais detalhada a técnica do arremesso lateral. Vamos ver. Opa, tá faltando aqui. Olha só, gente, meu computador foi formatado esses dias e acho que está com vírus de novo. Então, nós vamos ver mais detalhada a técnica do arremesso lateral sem deslocamento. Vou passar explicando para vocês. A com deslocamento é quase a mesma coisa, assim, a diferença é na hora do arremesso propriamente dito mesmo. É onde tem o deslocamento, né? Então, vamos ver primeiro mais detalhado sem deslocamento, tá? A gente vai destacar as fases. Depois percebe-se que a única coisa que difere o arremesso com deslocamento é que, na fase do arremesso em si, o indivíduo faz um deslocamento rasante. O que é rasante? O pé próximo ao chão mesmo, não é nada de erguer aquele pé para fazer um deslocamento. É rasante que a gente fala, tá? Se aproximando da parte da frente do círculo, a parte anterior. E depois nós vamos falar da técnica do Perry O'Brien, que é bastante utilizada. Esse nome vem específico do atleta que criou essa técnica, tá? Então, aqui, ó, o arremesso lateral sem deslocamento. Mais para frente, acho que tem algumas imagens, vai ficar melhor para vocês visualizarem. Então, assim, imagina que o atleta ele fica posicionado de lado em relação à frente da área onde, no caso, ele vai arremessar o peso. Então, tem essas 3 etapas aqui, ó. A preparação para o arremesso e a empunhadura do peso. A empunhadura é a forma que pega, que segura. O arremesso do peso em si e a conclusão do arremesso. Essa conclusão do arremesso entra aquela parte que a Verusca estava falando, que é difícil, né? Às vezes é muito comum o atleta ele sair ali daquela delimitação. Então, tem uma parte aqui nessa finalização, né, que é uma recuperação, que o atleta, ele faz uma troca de peso ali, tem que tomar muito cuidado para fazer essa finalização correta, que é a conclusão do arremesso. Por quê? Porque se ele passar dali, já era. O arremesso, no caso, não vai ser validado, né? Então, vamos lá para a primeira parte, né? Que é a preparação e a empunhadura do peso. O atleta ele vai se posicionar na parte anterior do círculo. O corpo lateralmente, como eu falei, vai ficar de lado em relação ao setor de queda. O peso do corpo, ele será mantido na perna dominante. Então, vamos supor, a minha perna dominante é ali
Por que eu coloquei perna dominante? Porque se eu sou destra, eu vou segurar com a mão direita, minha perna dominante é a direita, vai acompanhar, né? Então, vamos usar ali o lado direito como exemplo. Estou segurando o peso com a minha mão. Eu tenho que fazer o espelho para vocês aqui, né? Segurando com a minha mão direita, então o peso vai na minha perna direita, tá? Acompanha. Em flexão, essa perna ficou ali um pouco flexionada, né? A outra ligeiramente afastada, os pés afastados. O braço dominante, ele segura o peso próximo do pescoço, como vocês viram na imagem. E o outro é alongado à frente. Então, um alongado, um segurando, tá? Essa ali é a preparo. Outra coisa, gente, o peso, ele vai ali nos dedos, sem encostar tudo na palma da mão. A mão fica grudada ali no peso, né? Segunda etapa, o arremesso em si. Tem uma leve inclinação do tronco, né? Acentuando o apoio na perna dominante, usamos como exemplo aqui a perna direita, que deverá estar flexionada, né? Então, inicia o arremesso propriamente dito pela ação de transferência do peso dessa perna ali flexionada, perna dominante, no caso direita, para a outra. Faz a rotação do quadril, por quê? Porque se você está de lado, você tem que ir rotacionando o quadril para finalizar ali de frente para a área onde o peso vai cair. Então, faz a rotação do quadril e o tronco se posiciona para frente. O peso, ele deverá ser arremessado para cima e para frente, 40 graus aproximadamente, tá? Com a palma da mão voltada para fora, a partir da extensão do braço. Finaliza ali com a extensão do braço à frente, lembrando que vai transferir a força ali do corpo para gerar velocidade, para lançar esse peso ali o mais longe possível. E a parte final, né? Ah lá, tem uma tendência do arremessador se projetar para fora do círculo no momento final. Então, tem essa tendência dele se projetar para fora, o que não é permitido na regra, né? Tem que ficar naquela delimitação, naquele espaço. E o movimento realizado para que não ocorra essa infração é chamado de reversão, né? Ali, sendo feita uma troca dos pés na finalização do arremesso. Então, tem que ter esse cuidado. Eu vou passar o vídeo para vocês depois, tá? Às vezes falando... Oi, pode falar. No caso, se ele sai, ele é desclassificado ou ele tem outra oportunidade para arremessar de novo? Para arremessar, tem outra oportunidade, isso mesmo. Mais para frente, lá no final, lembra que eu falei no começo da aula que depois que a gente passar pelas 4 provas, tem umas regras gerais ali, que a gente vai falar em relação a todas as provas? Essa é uma das regras gerais, quando a gente fala de tentativas, tá? Só para aproveitando seu questionamento, então vamos resumir aqui. Cada atleta ele vai ter direito a 6 tentativas, tá? Então nós digamos que essa tentativa ali queimou, não foi. Lembra quando você estava na aula passada? Tava, né? Sim. Isso. Lembra que a gente estava falando dos saltos? Daí foi falado também que no final eu mostrei uma tabelinha com valores, como se fosse uma tabelinha de súmula. Não sei se você vai lembrar. Tinha alguns lugares que tinha ali um X, que aquilo lá queria dizer, vamos supor, que o atleta ele queimou. Se vamos supor que seja um salto em distância. Ele passou o pé à frente da delimitação na hora do salto, então não valeu, né? Então acontece aqui também nessas provas de arremesso de lançamento. O atleta ele pode errar aquela tentativa, mas ali ele tem outras. Então, mais para frente, a gente vai falar específico como é que funciona essa questão das tentativas, tá? Mas ele tem sim. Ele continua na disputa. Vamos lá, então. Para o melhor efeito didático, então, nós daremos maior ênfase na técnica do Perry O'Brien, pois essa é a melhor, de melhor entendimento e de fácil execução para iniciantes, tá, gente? Não que seja tão fácil assim, tá? Já vamos ressaltar isso, né? Né, Verusca? Olhando assim, falando, parece que não é facinho. Gente, isso requer bastante treino, tá? Então, a técnica O'Brien, ela também é conhecida como arremesso de costas. Nós estávamos vendo o lateral, né? Aqui ele começa de costas. E é uma das mais utilizadas em todo o mundo. Para uma melhor compreensão, nós dividiremos a técnica em fases, de acordo com os diversos movimentos realizados para se executar o arremesso. Então, vamos às fases, tá? Aqui, ó, o posicionamento inicial. Tá vendo como ele segura aqui próximo ao pescoço e ao queixo? E o outro braço estendido? Aqui, ó. Então, a fase de preparação. Olha só nessa fase de preparação, tá vendo que o atleta, ele faz a preparação em um pé só?
A outra perna está em suspensão. Depois que ele volta a outra perna para o chão, tá? Tá de costas. Aí tem a fase do deslizamento. E eu também tinha falado sobre os pés ligeiramente afastados, tá? Aqui dá para perceber que esse atleta é destro. Ele está segurando com a mão direita e o apoio está na perna direita dele, ó, que é essa daqui. Vocês estão vendo minha flechinha? Chacoalhando aí? Uhum. Tá, né? Aqui, ó. Então, ele transfere, aqui aos poucos que ele vai ver. No deslizamento, ó. Aqui ele está transferindo o peso dessa perna, ele vai transferir para a outra, ó. Vai passando as fases, ó. Deslizamento. Isso, aqui o arremesso propriamente dito, ó, tá vendo? Ele vai subindo o tronco, começa abaixado, vai subindo o tronco. Aqui, ó, extensão do braço à frente, que foi falado antes também. Impulsiona o braço para frente. Aqui, conforme ele dá essa impulsão muito forte, olha o que acontece, ó. Ele se projeta, ele tem essa tendência a se projetar para frente, que é onde pode acabar saindo ali, né, do círculo. Aqui, esse quadradinho, imagino eu que seja um anteparo, né? E a fase de recuperação. Eu usei outro termo aqui, às vezes a reversão, mas assim, às vezes a gente utiliza uns termos diferentes, mas quer dizer a mesma coisa, ó, reversão, recuperação. Então, aqui temos as 4 fases: preparação, deslizamento, o arremesso e a recuperação. Aqui, ó, na posição inicial, na parte de trás do círculo, de costas para onde o peso será lançado, né? O apoio, ele tá aqui em um pé. Então, fica lá na parte de fundo para começar. Por quê? Tem que ter um espaço para ele fazer o deslizamento. Se ele começasse lá na frente, não ia ter como fazer esse deslizamento para frente, né? Então, ele começa na parte de trás. Aqui, ó, no deslizamento. A perna em suspensão, ela desce, que é a perna aqui no alto. Ela desce e o atleta se aproxima da parte da frente do círculo, né? Desliza mais para a parte da frente do círculo. Aí eu coloquei aqui, ó, delimitação, onde o atleta fica para realizar a prova. Não só no arremesso do peso, gente, vocês vão ver nas outras provas também, que tem o setor ali da prova, ele tem essa delimitação do círculo. O arremesso propriamente dito, tendo o quadril girado juntamente com o tronco, porque ele começa de costas. Olha só como ele vai virando o tronco e o quadril. Aqui ele está totalmente voltado para frente da área ali de queda, tá? E a parte final, que há uma tendência do atleta se projetar para fora do círculo. Por isso, há uma reversão ali, as pernas trocam de posição. Ele faz um jogo de pernas ali. No vídeo dá para ver melhor isso aí. Aqui, gente, essa imagem ela é bem bacana, que ela tem todos os cantinhos das provas, ó. Nós estamos falando específico do arremesso, do lançamento. Aqui eles colocaram lançamento. Verusca, agora vocês que são os atletas, vocês infartam, né? Aqui está lançamento do peso, ao invés de estar o arremesso. Gente, porque assim, nós falamos lançamentos de modo geral, só que quando a gente fala específico do peso, é usado o termo arremesso, né? E quando pergunta quantos você arremessou, né? Vocês falam assim, quantos que lançou? Se lançou, o dardo, o martelo, o disco, aqui, ó. Mas dá para entender as imagens. Ó, isso daqui seria o desenho do disco, e isso daqui seria o desenho do martelo. No caso aqui, o peso seria a bolinha de peso, tá? Então, esse espaço específico aqui. Ah lá. O diâmetro do círculo é um pouquinho mais que 2 metros. Tem até um vídeo que eu vou passar para vocês, ele coloca lá 2 metros para arredondar. Mas é um pouco mais, tá? Aqui. Bom, vamos falar sobre o lançamento do dardo agora. Podemos observar nessas imagens que acho que os dois estão com um cinturão, né, para proteção aqui da coluna. Então, o dardo é esse implemento aqui, esse acessório, tá, gente? Outra prova de campo. Então, o dardo, quanto ao dardo, ele pode ter a sua origem lá na pré-história também, porque imagina só, o que esse dardo parece? Tem alguém na turma que nunca tinha visto um dardo desse? Porque às vezes fala em dardo, só lembra daqueles pequenininhos que arremessa naqueles suportes que você coloca na parede, na porta do quarto, aquelas flechinhas pequenininhas, né? Que lá também é um dardo. Alguém aí nunca tinha visto isso daqui, gente, esse dardo? Tipo, assim, eu falo antes da aula, eu já passei imagens antes. Mas eu falo assim, antes de nós iniciarmos, tem alguém aí que nunca viu isso daqui antes? Ou todo mundo já tinha visto, já conhecia? Já? Então, ó, imagina só, o que esse dardo parece? O que ele parece, gente? Bruna, o que o dardo parece? O que você acha que ele parece? Te lembra alguma coisa?
Ele parece lá da pré-história, quando eles pegavam um pedaço de madeira, eles lixavam, deixavam bem lixadinho e tacavam no animal. Exato, Uma exato, lança. isso mesmo. Então, ó, ele pode ter origem lá na pré-história, o homem pré-histórico, exatamente. Eles parecem assim uma lança, né? Parece uma lança utilizada para sobrevivência. Então, ó, tendo sido utilizado como uma arma de caça e também como uma ferramenta poderosa nas guerras. Deus que me perdoe, imagina arremessar isso no oponente ali. Então, ele lembra uma lança, né? Para as competições oficiais, nas categorias adulto, masculino e feminino, temos o seguinte. No masculino, o dardo pesa 800 gramas e no feminino, o dardo pesa 600 gramas. Então, pode parecer, nossa, mas é um objeto grande, né? Só pesa isso? É, exatamente, é um objeto grande, comprido, mas ele não é tão pesado, né? Em comparação ao peso, por exemplo, é muita diferença, né? O dardo ele é dividido em 3 partes: a cabeça, o corpo e a empunhadura. A cabeça ela é metálica e termina em uma ponta aguda, no caso aqui. Aqui, ó, essa seria a parte da cabeça. Aqui o corpo, né? E aqui no meio, que é a empunhadura. Então, a cabeça é a parte fina, a ponta, ela fica presa ao corpo, né? Na parte da frente. Sendo essa parte a que deve tocar o chão primeiro após o dardo ser lançado. Então, o dardo é lançado, qual parte que tem que tocar primeiro no chão? A cabeça, a ponta dela, que é o que vai marcar onde esse dardo bateu, onde ele enfincou, onde ele caiu, enfim. O corpo ele é de metal ou um material similar e terá fixado a ele a cabeça, tá? Então, gente, a gente coloca aqui que é de metal, mas às vezes tem de outra forma. Igual, por exemplo, quando a gente fala da vara do salto com vara, né? Então, tem uns materiais meio mais alternativos ali, às vezes, tá? Que eu tô falando de modo geral, assim, e um implemento em que tem competições oficiais, né? A empunhadura. A empunhadura, ela cobrirá o centro de gravidade ali, que é o meio, tá? Centro de gravidade ou de equilíbrio. Ele deve ter uma superfície não escorregadia, tá? E ao meio do dardo. É onde o atleta vai fazer, onde ele vai segurar. Quando a gente fala em forma de segurar, de pegar, a gente chama de empunhadura também. Então, a competição. O dardo, ele deve ser seguro pela empunhadura e lançado sobre o ombro, ele fica aqui para cima. Para que uma tentativa seja válida, a ponta metálica, que é a cabeça, né, a parte da cabeça, ela deve tocar o solo antes que qualquer outra parte do dardo, tá? Lembrando que, se esse dardo for lançado e ele passar reto ali deslizando, também já foi. Agora, se deu uma pegadinha no chão, só pontinha, e saiu e deslizou no chão, aí tá valendo, né? Aí valeu. Ó, as fases. A corrida, o atleta faz uma corrida de preparação, diferente do lançamento do disco, do martelo e do arremesso de peso. Aqui tem uma corridinha de preparação. O ritmo das passadas, tá? Tem as literaturas, pessoal, apresenta também essa parte como a parte que fala da corrida das 5 passadas, tá? Na verdade, seria um passo, se a gente for pegar especificamente. Eles colocam como passadas, não sei se vocês vão lembrar, mas já tem uma aula que a gente viu lá atrás, mas acho que mais de um mês já, numa aula que eu falei lá no começo, eu falei para vocês e coloquei a imagem, diferença de passo e passadas, né? E eu coloquei para vocês também que muitos autores, muitas literaturas, elas usam o termo passo e passada como a mesma coisa. O que acontece aqui? Só que quando a gente pega especificamente ali, tem a diferença de que o passo, ele é a metade de uma passada, quando na verdade, assim, o certo é, quando a gente usa o termo passada, é o intervalo de um pé e esse mesmo pé tocar o solo novamente, né? O lançamento, que é a parte específica, e a recuperação. Aqui as fases. Então, aqui tem os desenhos, ó. Como eu falei, pode usar nomes diferentes para essas fases. Aqui, ó, a corrida de balanço, que é a corrida ou de preparação. O ritmo das 5 passadas, igual eu falei, o ritmo das passadas. O atleta faz uma cruzada com a perna. No vídeo dá para ver melhor ainda. O lançamento e a recuperação, que é a finalização, né? Então, vamos à descrição dessas várias fases. O lançamento do dardo, ele divide-se em corrida de balanço, ritmo das passadas,
né? Que na verdade, eu coloquei até entre parênteses aqui, na verdade são 5 passos, né? Perna direita, esquerda, vai trocando. O lançamento, que ele faz parte do ritmo das 5 passadas, e a recuperação, que é a parte final. Então, na fase da corrida de balanço, há uma aceleração do atleta. O atleta ele vai acelerando e, consequentemente, o dardo também, aceleração. Na fase do ritmo das 5 passadas, continua essa aceleração e o atleta ele prepara-se para o lançamento, é o pré-lançamento. Na fase do lançamento, produz-se velocidade adicional que é transferida para o dardo. A velocidade é transferida para o dardo antes do lançamento. E na fase de recuperação, o atleta ele deve bloquear o movimento para evitar lançamentos nulos, né? Bloquear o movimento, que é a parte final ali. Eu não lanço o dardo e continuo indo para frente, né? Ele para. Aqui a sequência, ó. Tá mais ou menos passo a passo, ó. Olha a corrida aqui de balanço, tá? Aqui já dá para ver um pouquinho a perna, aqui as pernas sendo cruzadas, ó. Aí ele vai para o arremesso propriamente dito, aqui mais ou menos. Olha só como tem nessa parte final, como tem aquela tendência do corpo projetar para frente. Aqui ele está inclinado para frente, parecendo que vai cair. Aqui é exemplo de quando o atleta pode cometer falta. Pode não, assim, que possa acontecer. O atleta cometerá falta quando? Durante o lançamento, até a queda do dardo, voltar as costas para a área de queda. Então, tem que esperar a queda do dardo, assim como tem que esperar a queda também para sair do setor. Então, tocar com qualquer parte do corpo as linhas demarcatórias da área de lançamento, ele tem que ficar ali dentro do espaço dele quietinho. Lançar o dardo fora do setor da queda, então ela tem aquela delimitação, a angulação exata. Depois tem a imagem. Lançou fora daquela angulação, já era também, não valeu o arremesso, aquela tentativa. Lançar o dardo fora do setor de queda, e quando deixar o corredor antes que o implemento tenha tocado o solo. Então, tem que esperar o implemento tocar o solo, esperar a queda do dardo. Erros comuns. Diminuição da velocidade de deslocamento ao iniciar a passada cruzada, diminui a velocidade, né? O braço demasiadamente flexionado na preparação para o lançamento, não pode ter braço estendido, não pode ter nem a flexão do braço e nem do pulso, do punho. E flexão exagerada do tronco no momento de lançamento. Como exemplo, nós temos aqui nosso atleta, Eduardo Gauzy. Ó, gente, olha, dá para ver bem aqui o braço dele. Tá flexionado? Não. Observa, braço estendido, aqui, ó, punho também. Aqui a empunhadura, né? E nós tínhamos falado também, acima do ombro, aqui, ó. Você não segura o dardo para baixo, segura para cima, tá? Aqui, o lançamento, ele deverá ocorrer sem que o lançador ultrapasse o arco do setor de lançamento, tá? Com a delimitação de madeira ou metal, fixado no solo ao final do corredor. Aqui. Então, sempre tem a área delimitada, a área demarcada, que não pode passar daquilo ali, tá? Bem melhor na parte no próximo slide já tem o desenho. A tentativa. A gente estava falando da tentativa. Aqui, uma tentativa, ela só será validada se a ponta do metal cair completamente na parte interna do setor de queda, tá? Tocando o solo antes de qualquer outra parte do dardo. Então, a parte da cabeça primeiro, a ponta. Quando, então, o competidor poderá deixar o setor de lançamento pela parte posterior, como eu já falei. Depois da queda, que ele vai poder deixar sair ele pela parte de trás do setor. Aqui, ó, a imagem. Esse seria, o que o atleta vai fazer nesse corredor? A primeira fase, o que é? A corrida, onde ele vai correr, acelerando, adquirindo mais velocidade, tá? E vai lançar, então, aqui, ó, a área de queda. Bateu a ponta aqui, não valeu a tentativa. A ponta tem que estar inteira aqui dentro dessa área. Lembra que nós vimos lá no arremesso do peso, que era um ângulo de 34 graus? Aqui já não é 34 graus. Aqui é 29 graus, ó, um pouco menos, tá vendo? Tanto que dá para ver que era mais aberta, lembra que era mais abertinho aqui assim? A parte do arremesso de peso? Então, aqui temos 29 graus, tá? 4 metros de um lado ao outro, essa parte 4 metros também.
A cabeça do dardo, obrigatoriamente, deverá cair dentro do setor de queda, né? Aqui. Vamos supor que ela caiu aqui, tá? Tá valendo. De modo que a medição, que é para ver o quanto esse atleta lançou, essa medição, gente, ela correrá a partir do local em que a ponta de metal tocar o solo pela primeira vez, tá? Então, vamos supor que ela tocou aqui pela primeira vez, né? Então, a medição ocorrerá a partir desse local aqui, se bateu aqui pela primeira vez. Até o quê? Até a borda do arco, ao longo de uma linha que vai desde o local de queda, que é aqui, até o centro do círculo que o arco faz parte. Que círculo é esse? O centro. Esse ponto aqui, tá vendo? Na verdade, assim, é aqui como se existisse um círculo imaginário aqui ao redor, tá vendo? Se eu seguisse isso aqui, essa linha pontilhada, não ia fazer isso? Se eu tivesse seguindo essa linha pontilhada, ia fazer isso, não ia? Então, aqui seria assim um ponto de referência é o centro desse círculo que o arco faz parte. Que arco? Esse arco aqui da angulação. Então, imagina assim, se eu fosse juntando essas retas até elas se encontrarem. Vocês estão vendo aqui, gente, eu movendo minha flecha? Supondo que eu fosse juntar aqui. Aqui estaria a vértice do ângulo, não é? Aqui. Aqui estaria a vértice do ângulo. Então, esse ponto aqui, ó, é a marcação. Se caiu aqui, vai estender aqui, ó, trena daqui até aqui. Só que o valor, ele não é considerado até aqui, o valor. Ele é considerado até essa parte aqui, ó, a marcação. Isso daqui é um ponto de referência aqui do ângulo. Então, a trena, ela é estendida para ver quantos metros esse atleta lançou, tá? Só que daí o valor é dado daqui onde a ponta bateu até aqui, ó. Marcação, tá? Aqui, ó. Centro do círculo. Imaginário. Seria esse pontinho aqui, tá? Agora vamos para o lançamento do disco. Aqui nós temos uma atleta. Por que será que tem essa gradinha? Porque essa foto foi tirada fora da gaiola de proteção, tá? Então, lançamento do disco. Essa prova, criada pelos gregos, data dos tempos mitológicos, sendo a mais antiga no gênero, muito antiga, tá? Tanto, gente, que tem uma imagem clássica, escultura em museu assim, famoso, tem uma imagem depois, não sei se vocês lembram daquela imagem do lançador de disco, tem uma bem famosa, tem mais à frente. Então, supõe-se que os primeiros discos eram feitos de pedra. Renan, aqui, ó, você tinha falado da pedra, olha só, está relacionado aqui com a parte antiga. Na história, os primeiros discos, eles eram feitos de pedra. E não tinham forma dos atuais, que foram sendo aperfeiçoados até chegar ao modelo de formato circular utilizado hoje. Quanto aos estilos técnicos, há referências que comprovam a realização do lançamento do disco com as duas mãos, tá? Então, já aconteceu isso, tá? Tem referências disso. Que é um aspecto que hoje não é mais permitido por regra. Não existe lançamento de disco com duas mãos hoje. Tem referências? Já teve uma técnica lá no passado? Sim. Hoje não é permitido, é uma mão só. Aqui na imagem dá para ver, ó. Segura com uma mão só. Então, o disco ele deve apresentar duas faces lisas e uniformes, tá? Aqui. Poderá ser de madeira ou de outro material, sólido ou oco, envolto por um aro de metal em sua borda, tá? Que na imagem dá para ver. Que deve ser arredondado. Aqui, ó. O seu peso total mínimo para as categorias masculino e feminino adulto devem ser o masculino 2 quilos e o feminino 1 quilo. Então, podemos perceber novamente que em categoria masculina o implemento ele pesa mais que a categoria feminina, tá? Outra característica comum aí das diferentes provas. A área de lançamento ela é circular também e muito semelhante à do arremesso do peso. Sua diferença evidente é a presença da gaiola de proteção, tá? Para evitar acidentes, como a projeção do disco. Então, gente, vamos supor que o atleta soltou errado esse implemento, tá? Não vai estar protegendo só quem está próximo, mas até a Verusca fez um comentário uma vez na aula. Imagina que esteja acontecendo uma outra prova ali, ao redor, o atleta correndo, né, ali na pista, e não tem essa proteção. Esse disco é lançado errado e bate na cabeça de alguém, né? Então, tem essa, tanto no disco quanto no martelo, vocês vão ver que tem a gaiola de proteção. Para evitar os acidentes, tá? Por isso que tem essa gaiola.
Por exemplo, projeção do disco para trás. Isso poderia causar sérios acidentes nos espectadores, né? Quem está assistindo ou quem esteja ali por perto. Já que atualmente a técnica de lançamento ela é rotacional, ou seja, o atleta ele faz giro para lançar esse disco, dá giro de 360 graus. O atleta ele segura o disco plano contra os dedos da mão e o antebraço, tá? Aqui. Do lado do lançamento. Gira sobre si, uma volta em torno dele mesmo, em torno de seu eixo, o atleta no caso. Gira em torno de si, mesmo rapidamente, e lança o disco ao ar, estendendo o braço à frente. Aqui, ó, a pegada ou empunhadura. Gente, o disco é como se fosse também a junção de duas... Como que eu posso usar o termo? Dois tampões aqui, assim, tá vendo? Aqui, aqui a parte, aqui tem a protuberância, que é no meio, e aqui vai diminuindo, faz tipo de um morrinho, ó. Aqui a empunhadura, a pegada. Então, o objetivo é o quê? Segurar firme o disco para aceleração, né? Para ele não cair enquanto estiver fazendo a aceleração, o giro, e para provocar a rotação correta no engenho do lançamento. As características técnicas, ó, o disco é segurado pela última articulação dos dedos. Vocês têm aula de anatomia, né? Vocês já aprenderam na aula de anatomia como que se chama? Pegando essa última articulação do dedo, como que se chama essa pontinha aqui, o ossinho? Vocês já aprenderam? Como chama esses ossinhos do dedo? Falange distal. Isso, perfeito. Mas você já sabia antes da aula de anatomia? Já. Ah, já aprendeu antes. Exato. Então, pessoal, aqui nós temos nossa mão é dividida pelas falanges. Não tem três dobrinhas aqui, ó, três gominhos? 1, 2, 3, né? Tem essas três partezinhas. Falange proximal, falange medial, falange distal, tá? Essa última articulação aqui dos dedos. Dá para ver bem na imagem, tem até a figura destacando, né? Os dedos, eles devem estar afastados no disco. Então, não fica com a mão aqui, ó, com a mão coladinha, não, fica um pouco afastado. O pulso deve estar relaxado, né, e direito, não torto aqui pro lado. O disco, ele é colocado contra a base da mão e o polegar deve ficar próximo do disco. Fica próximo também, além dos outros dedos. Aqui, ó, a imagem, a sequência é completa. O balanço, no caso aqui, se eu tô falando, por exemplo, de um dardo, ele faz corrida de balanço. Aqui, ele não faz a corrida, aqui ele faz um giro em torno de si. Rotação, né? O lançamento e a recuperação. Olha só, né, como eles se projetam para frente ao final, bem comum. Então, vamos lá às fases. O lançamento do disco, ele está dividido nessas fases: balanço, rotação, lançamento e recuperação. Lembrando, gente, às vezes vocês encontram diferenças, tá? De termos. Eu trouxe um exemplo ali, não lembro de qual prova. Aqui é um exemplo de fases. Aí, de repente, você vai pegar lá num livro, tá, apresenta um pouquinho diferente. Mas se você olhar bem ali com atenção, quer dizer a mesma coisa. São fases parecidas. Às vezes tem referência que vai dar lá para vocês como primeira fase da prova a concentração. Na verdade, todas as provas têm esse momento de concentração antes, que é ali na posição inicial, né? Então, na fase de balanço, inicia-se o movimento e o lançador ele move-se para a posição da rotação. Na fase de rotação, há uma aceleração do disco, porque se há uma aceleração do corpo que está segurando o disco, né? Há uma aceleração do disco. E a parte inferior do corpo, né? Ela move-se antes da parte superior, que provoca uma pré-tensão ali, ó. Aqui, ó, ele vai girando o corpo, aqui o quadril primeiro, parte de baixo, aqui as pernas, depois a parte de cima, aqui, ó, parte de ombro que acompanha o braço segurando o disco. Na fase do lançamento, produz-se a velocidade adicional, que é a velocidade que vai ser transferida do corpo para o disco, antes do lançamento. E na fase de recuperação, o atleta bloqueia o movimento, evitando lançamentos nulos, igual a gente viu também ali no dardo, tá? Então, para o lançamento do disco, nós devemos considerar dentro da técnica as seguintes fases. Ó, aqui mesmo, essas fases tem lá no livro de vocês. A imagem que eu falei aqui, ó, essa imagem é bem clássica. Isso daqui tem no Museu de Louvre. Eu não sei se pronuncia assim, tá, gente? Em Paris, se eu não me engano. Se eu não me engano. Então, isso daqui é uma escultura já, ó, bem antiga. Então, as formas de segurar o disco, que é a empunhadura, a posição inicial,
o giro ou deslocamento, o atleta gira em torno de si, a posição final, que é onde ele vai fazer o lançamento, propriamente dito, e depois troca os pés ou reversão, que é o quê? Chamado também de fase de recuperação aqui, tá? A gente tem no peso, tem no tardo, porque no final sempre tem a tendência de projetar-se para frente. É só pensar pela física, gente, a velocidade e a aceleração. Se você está transferindo força, dando um impulso para frente, a tendência é seu corpo seguir para frente, não é? Um corpo que está em movimento, ele tende a se manter nesse movimento, uma velocidade constante. Assim como o corpo que também está em repouso, ele tende a se manter em repouso. Seria a lei da inércia, né? Aqui, ó, o lançamento do disco. Aqui tem as passadinhas, ó. Tá vendo essa flecha? Essas flechas, o que elas vão indicar aqui? O que vocês acham que essas flechas estão indicando? Apontando para cima. Por que elas estão apontando para cá? Alguém pode me responder? Ou chuta aí? É onde vai ser lançado o projétil? Isso, onde vai ser lançado o projétil, isso mesmo. Viu? Ó, lembrando aí o termo Caveiros usou, a gente chama de projétil, né? O implemento. Se ele é o projétil, quem que é a máquina que vai fazer a força para lançar o projétil? O atleta, né? Então, aqui, ó, ele começa, tá vendo como começou de costa? Essa flecha, tá vendo que a flecha tá indicando o movimento? A própria flecha já indica movimento de giro, tá vendo? Movimento circulatório, aqui, ó, ele gira, e aqui, aqui, ó, começou no final, na parte de trás do círculo, e termina mais na parte da frente. E aqui tem a outra imagem completa aqui. Lembrando que as partes de baixo, elas se adiantam em relação à parte dos membros superiores, né? Viram primeiro aqui. Ó, ele gira, e aqui a parte final, o lançamento e a recuperação. Sempre essa tendência, o corpo projetar para frente no final. Aqui, ó, o disco ele deverá ser lançado a partir de uma posição estacionária de um círculo de 2,5 metros de diâmetro. Então, às vezes, gente, tem alguma diferencinha ali nesse círculo. Não tem uma imagem que eu tenho aqui da pista oficial ali, que, se eu não me engano, tá lá disco e peso no mesmo lugar. Aí o aluno questiona, professora, mas antes você falou que o peso tem 2,13 metros, esse daqui vai ter 2,50, mas é em torno disso daqui, tá, gente? Coloquei aqui esse 2,50, igual tem no livro que eu vou passar para vocês. Mas, assim, basicamente, vocês têm que entender o geral, que é o quê? Que é a área de delimitação, que é um círculo um pouco mais em torno dos 2 metros, que é onde o atleta se posiciona, ali que é o setor. Então, vocês têm que ter essa visão assim. Não se apegar tanto a esses valores exatos ali, entendeu? Mas tem que ter essa noção. Claro, também não vai achar que o atleta está dentro de um círculo de 1 metro, de 5 metros, entendeu? Então, assim, sempre ali próximo dos 2. A medição ocorrerá a partir do local da queda do disco, né? Sempre ali a partir do local da queda, mais próximo ao círculo de lançamento, até a parte interna do aro, do setor de lançamento, onde será feita a leitura. Aqui, ó. Então, caiu aqui. Vai pegar a trena, vai trazendo, a outra ponta, um árbitro segura, então vamos supor que caiu aqui, um árbitro vai segurar, vai colocar ali o pino, o outro árbitro vai estender, vai colocar aqui no meio, só que a marcação é aqui, ó, é a partir daqui. Daqui a aqui, quantos que deu? O atleta lançou o disco 15 metros, não sei. É aquilo ali, é a partir daqui o valor. Opa. A partir daqui da onde a flecha está mostrando, tá? Isso aqui. Renan, como que chama isso aqui? Renan, você sumiu? Professor, o que? Faz essa pergunta de novo. Como que chama isso aqui? Essa parte preta aqui? Sei a gaiola? Gaiola. Para que é essa gaiola? Para enfeitar? Não, para proteger as outras pessoas Isso. de acidentes. Pessoal, dá para perceber que aqui é um lugar bem alto nível, né? De primeira linha, como nós diríamos, top de linha, né? Dá para perceber? Ele está dentro de um quadrado? Não, está dentro do círculo. Esse é o setor aqui, ó, está dentro desse espaço. Observa que ele começou pela parte da frente também. Ou, perdão, parte de trás. E vai arremessar nessa direção, tá? De costas, né? Temos uma semelhança com o lançamento do disco. Qual será a semelhança que a gente tem nessas provas? Assim, o giro? Exato, o giro aqui. Esse seria, então, o martelo é um objeto mais diferenciado também aqui, né? Uma bola presa a um cabo. E é onde ele faz empunhadura aqui, ó. Essa empunhadura.
Ó, ao que consta, o martelo, ele era inicialmente preso a um cabo de madeira. Fiquei tentando imaginar, né? Que esquisito seria preso a um cabo de madeira. Isso antigamente. O martelo hoje, ele é preso por um cabo de aço e os pesos oficiais para as categorias adulto, masculino e feminino são os seguintes. O masculino ali em torno de 7 quilos, o feminino em torno de 4. Se nós pegarmos esses valores aqui, esse peso, qual prova que lembra vocês? Esse peso aqui, do martelo. Os valores são parecidos Peso? do quê? De qual prova? Acho que é o peso, não é? Isso, o arremesso do peso. É, o peso mesmo, que é aquela bola esférica, né? Então, outra coisa, o que a gente percebe de novo aqui? Mesma característica em todas as provas. O projétil ou implemento masculino, ele é mais pesado que o feminino, né? Aqui, pessoal, ó, imagens de martelo, a gaiola de proteção, tá? Aqui, ó. Aqui é a pista azulzinha, aqui é a pista marrom. A técnica consiste, basicamente, em combinar o impulso máximo que possa dar a cabeça do martelo, né? Aqui. Sem perder o controle também, porque imagina perder o controle desse projétil, com o máximo movimento ascendente. O que é movimento ascendente, professor? É um movimento que vai aumentando, que vai crescendo. Esse movimento ascendente, ele é dado através do quê? Do giro, né? O atleta vai girando e também realizando depois esse movimento de girar o martelo, que a gente vai ver mais à frente. Realizado pelas forças produzidas pelo corpo ao terminar as voltas e soltar o martelo. Transfere a força do corpo para o projétil. Aqui, ó, tá vendo? Aqui, no caso, ela já lançou, né? É uma técnica muito difícil e por isso é necessário perseverar para vencer as dificuldades e os fracassos iniciais, tá? É muito treino. E agora conheceremos as fases que compõem a técnica para o lançamento do martelo. Verusca, você lembra com que idade você fez a sua primeira prova numa competição? Do martelo? É, 14. do martelo. 14. 14? Aham. Ah, tá. Aqui, gente. Posição de partida. Posição inicial. O impulso inicial é o molinete. O que seria esse molinete? Movimento que faz ali girando o martelo, tá? Giros de 3 a 4. Verusca, você sempre faz o mesmo número de giros? Como você costuma fazer a sua? Não, varia. Faria. Ó, sempre o primeiro lançamento eu fazia com 2 para marcar, para não correr o risco de ser desclassificado da prova. Para os próximos 3 lançamentos. Aí depois dali do primeiro, se marcasse, aí era só pauleira, 3. Entendi. Aqui, gente, estão os giros, o lançamento propriamente dito e a conclusão do lançamento. A empunhadura, que é a pegada. Falou em empunhadura, falou em pegada, pegar alguma coisa, tá? Usamos no atletismo o termo, usamos na ginástica, né, para segurar aquelas barras, tem empunhadura também. Não tem a prova de argolas na ginástica artística, né? Não tem a pegada, não tem a prova das barras, tem a pegada, são as empunhaduras. Aqui, ó, eles fizeram até um desenho numa molinha aqui, ó. Olha que engraçado, a flecha tá apontando a direção do lançamento lá para trás, tá vendo? Que é a primeira volta, segunda volta, terceira volta, que seriam os molinetes, né? Erro comum, a flexão contínua dos braços durante a realização dos molinetes. Então, você vai girar ali o martelo com o braço estendido, dá para ver bem aqui no desenho, o braço estendido. Então, não pode flexionar, que é como erro comum. Aqui, ó, o lançamento completo. Molinetes, vai girando o martelo, primeira volta, segunda volta, terceira volta e o lançamento. Descrição das fases. O lançamento do martelo, ele divide-se nessas fases aqui. Molinetes, que é o início ali da prova, depois os giros e depois o lançamento em si. Na fase dos molinetes, o movimento do martelo ele é iniciado, é onde vai tendo aquela velocidade, aquele movimento ali ascendente, vai aumentando a velocidade, né? Começa o preparo para o arremesso. É iniciado e o lançador, ele move-se para a posição das voltas, onde vai fazer os giros em torno de si, sempre dentro daquele círculo delimitatório. Na fase dos giros, o lançador e o martelo, eles são acelerados durante 3 ou 4 giros, né? Na fase do lançamento, produz a velocidade adicional, que é transferida para o martelo antes de lançar. Então, gente, isso é regra
para toda aquela ciência que eu falei, a logística da balística. Isso aí é para todos, aquela velocidade adicional. A máquina que faz a força, vamos usar esse termo, o corpo, ele vai transferir essa força para o projétil ser lançado, ser arremessado, tá? Força de um corpo para o outro, tá? Não há fase de recuperação específica no martelo, devendo o atleta manter-se na posição do lançamento, tá? Aqui, o martelo, ele é composto por cabeça, cabo e empunhadura. A cabeça é a parte da bola, o cabo ali, ele liga aquela bola, ele é comprido, a empunhadura é onde pega, onde faz a pegada. A cabeça, ela deve ser esférica e confeccionada com ferro maciço ou outro metal, cheio de chumbo ou outro material sólido. O cabo deve ser inteiriço, com alças de conexão nas extremidades, de arame de aço com diâmetro de 3 milímetros, sem que possa esticar-se sensivelmente durante a realização do lançamento. E a medição ocorrerá a partir do local da queda da cabeça, que é a parte da bola, do martelo, né, a cabeça do martelo, mais próximo ao círculo de lançamento, tá? Ó, se a gente for comparar, se eu falo de um dardo, a marca ali, a medição é a partir da onde caiu a cabeça, que é a ponta fina do dardo. Se eu falo do martelo, a marca é a partir de onde caiu a cabeça do martelo, que já é o formato é um formato esférico, né? Uma esfera. Aqui, a imagem que eu falei para vocês da angulação, ó, a angulação da área de queda aqui, ó, do martelo, disco 34 graus. Do dardo, 29 graus. Aqui, ó, esse desenho. Aqui é a pista completa, no caso, né? Pessoal, princípios mecânicos, leis físicas do lançamento, tá? Então, agora que nós passamos pelas 4 provas, vamos ver aqui algumas considerações em relação a todas elas, tá? Ó, todo movimento, seja do corpo do atleta ou de uma parte do seu corpo, esse é o movimento de um implemento, seja ele o peso, o dardo, o disco, eles se desenvolvem segundo os princípios bem estabelecidos e submetidos às mesmas leis mecânicas, né? Que qualquer outro objeto, animado ou não. Então, esses princípios são os seguintes: a velocidade, a força e o ângulo de projeção, que pode influenciar com a variação do vento. Então, essas são características que estão presentes, o lançamento em si, ele está de acordo com esses princípios aqui, todos eles, né? A velocidade e a força. E o ângulo de projeção. Então, vamos lá. Quanto às regras gerais que eu falei, então, pensando em todas as provas, vamos lembrar sobre o questionamento que a Bruna fez lá no começo. Professora, se o atleta errou essa tentativa, ele vai ter outra? Ele vai. Então, vamos lá. Como que funcionam essas tentativas? Então, em competições oficiais, vamos supor que isso daqui eu expliquei na parte dos saltos também. Vamos supor que tem mais de 8 atletas, tá? Então, se tem mais de 8, a gente tem que classificar 8 atletas. Como que vai funcionar? Cada atleta, ele tem direito a 3 tentativas. Lembra que a Verusca falou que na hora do martelo, né? Ela fazia ali 2 giros para garantir ali a primeira, né? Tá dentro. Então, ele tem direito a 3. Aí, o que vai acontecer? Sempre vai pegar o melhor valor, classificando-se os 8 melhores. Então, classificou os 8 melhores, depois eles terão direito a mais 3 lançamentos, ou seja, totalizando 6, tá? Para quem se classificou, no caso, os 8 que se classificaram. E se tiver menos que 8, professora? Então, caso o número de competidores ele seja igual ou menor que 8, cada lançador terá direito a 6 tentativas direto, né? Então, é uma competição que tem ali 7 atletas. Já cada um tem direito a 6 tentativas, tá? Valendo para fins de classificação final, o melhor lançamento, o melhor valor, ali com a maior distância que foi lançado o projétil. Não sair da delimitação do círculo durante o arremesso ou lançamento, tá? E caso pise fora do círculo durante esse lançamento, ou antes desse implemento tocar no solo, o lançamento é impugnado, ou seja, não é aceito como válido. Então, isso é regra geral, seja o peso, disco, martelo, dardo, essas são regras gerais, tá, gente? Bruna, você entendeu agora a questão das tentativas? Viu como tem várias oportunidades? Sim. Né? Bastante oportunidade, né? E como a Verusca falou também, é comum errar ali no final, é comum perder, né? O Jean também, na aula passada, compartilhou com a gente a experiência dele.
No salto distância, a gente falou sobre a queda, é uma queda errada ali, que não é desclassificado, mas assim, você fica com a classificação lá atrás, vamos dizer. Então, tudo tem as suas variáveis, né? Pode ser perfeito, pode ser muito bom, pode não ser, um lançamento, um salto. Aqui, o atleta, ele não pode deixar o círculo antes do disco cair. Na verdade, eu coloquei disco, mas é antes do implemento cair ou do projétil. Então, assim, como é regra geral, vamos colocar aqui implemento, porque eu estou querendo dizer em relação a todas as provas, tá? Então, não pode sair do setor de prova, né, antes do implemento cair. Outra coisa, não pode lançar esse implemento fora daquela área de queda, daquela área delimitada. Lançou fora, não está valendo, tá? Então, sempre tem que lançar na parte de dentro, olha lá. Aqui, ó, não lançar implemento para fora da área delimitada, sempre dentro da área de ângulo. Após a tentativa e o implemento ter tocado o solo, aí o atleta ele deverá deixar o círculo pela parte de trás, tá? Não é permitido o uso de luvas, também não se usa luvas. Nas competições, a ordem dos competidores ela será sorteada. Então, sorteou lá, fulano é o primeiro, outro é o segundo, né? Se tiver mais que 8, cada um tem 3 tentativas, pega o melhor valor, classifica os 8 melhores ali. Depois, mais 3 tentativas, tá? O prof. Oi, pode falar. Como assim não é permitido o uso de luvas? Oi? Como assim não é permitido o uso de luvas? É que isso daqui está entre as características das regras no livro que tem para vocês, está colocado que não pode usar luvas. Você já usou luva em alguma prova? No martelo pode. No martelo pode? Nossa, que está colocando. Então, é assim, pode, desde que as pontas dos dedos estejam expostas, sabe? Tá. Como no caso, aquelas luvinhas que é mais a proteção da mão aqui, que é cortada aqui a pontinha, não é? Pode. Sabe, só mostrando as pontinhas do dedo já tá valendo. Ah, tá. Ai, só no martelo. De couro. Você sempre usa? Eu sempre uso. Tá, deixa eu abrir aqui um negócio para tirar uma dúvida. Vamos lá. Nos outros... Tá bom. Deixa eu ver aqui. Tá aberto para vocês aí, né? Eu vou abrir um PDF aqui. Vamos lá, então. Se for a luvinha cortada que a gente fala, né? Mas vamos pensar em luva completa. Luva que tampa toda a mão, no caso, né? Aí não pode. Luva completa não? Não pode. Só um minuto. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Gerais. Tá aparecendo, né, gente, para vocês? Aqui não especificou, que eu me lembro o uso dessa luva que você está falando. Eu acho que aquele cara ali tava usando, o de cima. Gente, eu tô cega. Aqui? Não tem como dar zoom, né? Na mão dele. Tem sim, só um instante. Esse daqui tá tão magrinho, né? Acho que aquilo ali é uma luvinha também do lado do martelo ali, ó. Mas essa imagem não tá boa para mim, não. Acho que para vocês tá pior ainda, não tá? Tá pior. Tá horrível. A outra do lado que tá com os martelos no chão. Também não dá para entender se é uma luvinha ou não. Essas imagens estão embaçadas. Espera aí. Vamos ver aqui as regras. Não tem nenhuma parte, eu acredito que não tem nenhuma parte específica dessa luvinha que você esteja falando. Mas vamos acrescentar aqui, ó. Vamos colocar aqui, então. Eu acho que eu tenho ela aqui em casa ainda. Depois eu vou tirar uma foto. Manda uma foto pra gente, por favor. Aí eu mando pra você. Vamos você. colocar aqui, então, ó. Exceto, aqui, ó. Prova do martelo é permitida. Vou colocar aqui a luva com ponta do dedo para fora. Eu tinha uma dessas na época de escola, porque no frio eu não conseguia escrever com a luva
né? Só que não é Já daquelas viu? de pano, não, sabe? Não, sim, sim. Mas eu tô lembrando quando eu era na época de escola, eu tinha uma rosinha, era Pra usar novinha. celular, né? Na época nem se pensava em celular, no caso, que da minha geração nem tinha, malemar aqueles minigame. Mas agora, eu pensava mesmo em escrever. Eu vou ver ela aqui Você depois, manda eu pra te mando gente? foto. Ô, Aham. professora, As outras provas, gente, tá especificando, tá? Se vocês pegarem professora, ali e for pesquisarem, tem falando sobre essa parte de luvas. Oi, pode falar. lá na questão lá que você põe o lá digitando exceto prova do martelo, você põe exceto prova no martelo. Ah, no, eu coloquei? É isso. Ai, obrigada, Renan. Vamos De lá, então. nada. No, opa, vamos lá. No, do. Aí, isso, é aqui, né? Aí. Isso. Ó, obrigada, Renan. Nas competições, a ordem dos competidores será sorteada e todas as provas. Outra coisa importante que a gente falou também antes, tá? Inicialmente, as provas eram praticadas somente por homens, tá? Então, no livro de vocês, sempre começa fazendo resgate histórico, antes de entrar especificamente nas provas. E aí é destacado isso aqui, ele sempre vai estar falando lá. Essa prova existe desde antigamente, tal, praticada por homens. As mulheres somente começaram a realizar as provas em Jogos Olímpicos a partir de tal ano. O martelo mesmo, gente, se você for pegar a disputa em categoria feminina, é muito nova essa prova para categoria feminina, em vista das outras, né? Antes isso só era disputado por homens. Se eu não me engano, em Jogos Olímpicos começou em 2000, eu acho. Se eu não me engano, em Sydney. Então, assim, algo novo se vocês forem ver e comparar com a prática, né? No caso dos homens. Então, eu coloquei isso daqui sempre. É que nós já vimos no histórico. Todas as provas eram praticadas inicialmente por homens. Aqui tem alguns vídeos que detalham mais. Como a gente está em cima do horário, bem em cima do horário, só queria mostrar um vídeo para vocês só. Que ele é curtinho. Lembra que eu falei da técnica do Perry O'Brien? É a técnica de qual prova? Vocês lembram? Lá no começo que a gente falou? Arremesso. Isso, arremesso do peso, isso mesmo. É o nome dado. Por que, que o nome dessa técnica é esse nome? Por causa que é dado o nome em cima do atleta, né? Olha só como essa imagem é antiga. Tem imagens aqui de 68. Gente, a imagem ela é antiga mesmo, mas dá para ter noção. Olha aqui, em câmera lenta. Lembra naquela imagem que eu coloco lá, a iniciação dele, que ele está em um pezinho só apoiado, um desenho? Então, vocês estão vendo aí, né? A imagem é ruim mesmo, que é antiga. Ah lá, ele está de costas. Tá dando para vocês ler a legenda? Tá. Ah lá, estabelecendo um recorde olímpico. Ó, o anteparo aqui, tá vendo? Aquela parte que tinha desenho para vocês. Ah, esse daqui é o atleta mais velho, no caso. A técnica antiga. Ah lá, lembra da parte de lado? Aqui ele fez de lado com deslocamento. Aqui, ó, ele fala que vai girando o corpo de pouquinho em pouquinho, ele foi girando até ficar de costas. Foi a forma que ele encontrou fosse melhor para ele realizar a prova.
development honed over the past 4 years brings Perry O'Brien to the 1956 Melbourne Games. The master of his sport, both in body and mind, O'Brien is a riverboat gambler, a master of the psychological ploy. Ó, gente, ele se posiciona na parte de trás, na parte posterior do surf. Vou fechar aqui, tá? Que ele tá, acho que na metade. Esse daqui é o atleta, só que tá mais velho agora, ele contando da história da técnica dele, tá? Eu vou enviar para vocês, quando for enviar o material da aula, eu coloco também todos os vídeos. Aí, por favor, assistam os vídeos, tá? A tarefinha de vocês é só essa. Simples assim, mamão com açúcar, tá? Porque nos vídeos mostra muito bem cada imagem, tá? Deixa eu interromper aqui nossa gravação. Ok?